Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática. Continuando a falar sobre matriz, o foco aqui hoje desse nosso vídeo, dessa nossa aula, é aprender como que eu posso multiplicar uma matriz pela outra. Então, nós vamos falar da multiplicação entre matrizes que tem um mecanismo, digamos assim, diferente das operações que nós aprendemos aí no vídeo anterior. Então, bora começar aqui. Vamos primeiro visualizar com um exemplo, para depois a gente olhar para as matrizes e entender. Então, aqui eu tenho duas tabelas que está indicando registros aí de um campeonato de futebol. Na nossa tabela da esquerda, eu tenho 3 times, A, B e C, e o número de vitórias, empates e derrotas de cada um. Já na minha tabela direita, eu tenho a pontuação para cada situação. A vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota nenhum ponto. A gente pode calcular quantos pontos cada um desses times fez com base na tabela de pontuação e criar uma tabela com esses resultados. Então aqui eu vou colocar, vamos fazer aqui uma tabela rapidinho, aonde vão ficar esses times, os times A, B e C. Vamos colocar aqui o time A, o time B e o time C. E aqui eu vou fazer a coluna onde vão entrar os pontos aí de cada um, ok? Então o time A, ele teve 2 vitórias. Como cada vitória vale 3 pontos, então eu tenho 2 vezes 3, 6 pontos que o time garantiu. Vamos colocar aqui, vamos registrar. Então tem 2 vezes 3, que é 6. Mais os pontos que ele pode ganhar com empate. No caso desse time, ele não teve nenhum empate, foram 0 empates. Então vai ser 0 vezes 1, né? Que é 0 mesmo, já poderia colocar aqui direto. E o último, a mesma coisa para derrotas, ele não tem aí nenhuma derrota, fica com 0 pontos. Posso só representar aqui com a multiplicação 0 vezes 0. Então o time A, ele tem 6 pontos aí marcados. A mesma coisa eu faço para o time B. O time B teve 0 vitórias e cada vitória eram 3 pontos. Então 0 vezes 3, né? É 0. Mas eu vou colocar aqui a multiplicação, já poderia até ter botado 0. O time B ainda teve um empate, então cada empate é 1 ponto. Então 1 vezes 1 é 1, um único ponto. Aqui são contas simples, eu poderia colocar direto, mas depois vocês vão entender por que eu estou fazendo questão de deixar explícito essa multiplicação. E a derrota também é uma derrota só que aí a derrota é 0 pontos, então ele não vai marcar nada. Seria 1 vezes 0, que é 0. No caso aqui, ele marcou 1 ponto. E para o time C, a gente já percebe que o time C tem a mesma situação do time B, então vai acontecer a mesma coisa, ele também vai ficar com 1 ponto. Vou só repetir aqui. E aí nós temos então que o time A está na liderança aí com 6 pontos, o time B e o time C estão empatados com 1 ponto. Por que isso daqui é importante para a gente entender como que se multiplicam matrizes? Lá na primeira aula, você já deve ter assistido o vídeo da primeira aula de matriz, a gente aprendeu que matriz é uma outra forma de representação, assim como a tabela. Então, se eu quisesse escrever a matriz associada à primeira tabela, eu poderia colocar como uma matriz. A mesma coisa a segunda tabela. Então, aqui vai surgir essa multiplicação da maneira que eu fiz. Observa o seguinte, então vamos representar as informações que eu tinha lá naquela tela anterior como se fossem matrizes. Então vamos lá. Você vai ter aí a primeira matriz, que era a da primeira tabela. O time A ele tinha 2 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. O time B e o time C tiveram 0 vitórias e cada um teve um empate e uma derrota. Já a matriz da pontuação, você percebe que a matriz da pontuação ela tinha só uma coluna, aonde a primeira coluna era o número de pontos da vitória, que eram 3, do empate, que era 1, e da derrota, que era 0. Além disso, nós também tivemos aí como um resultado uma outra tabela que a gente representa como matriz, que é a pontuação dos times.
o time A ficou com 6 pontos, enquanto que o B e o C ficou com 1 ponto. Então eu peguei os dados que a gente tinha acabado de fazer ali na tabela. Eu até volto aqui para vocês lembrarem as informações. Peguei esses valores que estavam em tabela e transformei em matriz. E por que eu estou fazendo isso daqui? Porque quando eu vou multiplicar uma matriz pela outra, eu vou estar sempre multiplicando todos os elementos de uma linha da matriz com o correspondente a uma coluna da outra matriz. Então, olha só. Quando eu multiplico aqui essa minha primeira matriz vezes essa, o resultado vai ser justamente aqui a matriz da pontuação. E aí, como é que eu fiz essa conta? Se você lembrar bem, eu peguei os 2 pontos da vitória do time A e multipliquei pelos 3 pontos que valem cada vitória. Dá 6. Também peguei os 0 empates que ele teve e multipliquei aqui pelo 1 ponto que valia o empate, que dá 0. E fiz a mesma coisa com a derrota. 0 derrotas vezes 0 pontos dá 0. Então, dá um total de 6 pontos. Então, na hora de eu multiplicar uma matriz pela outra, eu vou estar sempre seguindo essa minha ideia, que é de pegar uma linha inteira da primeira matriz vezes a coluna ou a primeira coluna da outra matriz. Aqui é uma matriz coluna, só tinha uma, então só vai ser mesmo essa multiplicação. O resultado é justamente aqui o primeiro elemento que a gente obteve como 6. Tá? A ideia da matriz, ela parte de algo que você poderia fazer com tabelas. Então, esse mecanismo que a gente vai ter que acabar gravando conforme vai fazendo com várias matrizes, ele é um pouquinho diferente do que a gente aprendeu quando tinha a soma, subtração ou quando você multiplicava a matriz por um único número. Então, aqui você sempre vai seguir a ideia de uma linha inteira vezes uma coluna inteira da outra matriz. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo para ficar mais claro, fazendo direto só com matriz, para vocês verem. Tá? Mas eu só quero destacar mais uma coisa aqui muito importante, é que a primeira matriz aqui que a gente escreveu, ela é de ordem 3. No caso, 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas. Enquanto que essa segunda matriz, ela tem 3 linhas por uma coluna. Somente será possível você multiplicar as matrizes, e aqui vem a informação importante, quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, é fundamental lembrar disso. Eu só posso multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E um outro adendo aí que a gente pode fazer é que a matriz resultado, que no caso aqui foi uma matriz com 3 linhas por uma coluna, ela fica justamente com o número de linhas da primeira. Repara aqui que é o valor que ficou sobrando dessa conexão que eu fiz, e o número de colunas da segunda. Então a gente pode estar sempre pensando nesse mecanismo aqui primeiro para entender como que será a matriz resultado. Tá complicado? Tá meio difícil, é muita informação assim jogada? Vamos fazer um exemplo para tentar deixar isso daqui um pouquinho mais claro e aí já direto da matriz, passo a passo. Bora lá. Então, como a gente pode perceber que eu estava falando com vocês, a multiplicação sempre consiste em multiplicar uma linha por uma coluna da outra matriz. Só que primeiro eu tenho que ver se é possível fazer isso. E é claro que se não for possível e você tentar multiplicar, você vai ver que vai dar errado. Então, vamos ver se dá para multiplicar essas duas matrizes aqui. A primeira aqui na esquerda, ela tem duas linhas, então é uma matriz 2 por 3 colunas. Então, 2 por 3. Já a segunda, ela tem 3 linhas por 2 colunas. Repara aqui, ó, você pega o número de colunas da segunda e compara com o número de linhas da primeira.
igual 3. Então, eu posso multiplicar, e não só posso multiplicar, como o resultado vai ser uma matriz com 2 linhas e com 2 colunas. Então, eu vou ter linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. Eu tenho aqui, ó, na primeira linha, primeira coluna, 2, 3, 4 elementos aí que eu vou precisar calcular nessa multiplicação. Então, a matriz ela tem essa cara aqui, ela tem essa característica. Ela vai ter esses 4 elementos, uma matriz 2 por 2. E como que a gente multiplica? Então, vamos lá. Com muita calma. Vamos apagar aqui, para a gente ter um espaço bem adequado. Vamos fazer aqui a multiplicação. Então, isso daqui vai ficar igual a... Vamos abrir aqui o parênteses da minha matriz. Eu vou pegar a primeira linha da matriz e multiplicar pela primeira coluna da outra matriz. Então, essa parte que eu destaquei é que eu vou estar fazendo primeiro. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Você vai multiplicando os elementos correspondentes. O que significa isso? Primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com esse terceiro. Então, vai ser 1 vezes 3, que dá 3, mais 3 vezes menos 1, que dá menos 3, mais 5 vezes 1, que dá 5. Então, o resultado dessa expressão aqui é o primeiro elemento da matriz. É o elemento A11. Está na linha 1, coluna 1. Ok? Faço a mesma coisa, só que agora, ao invés de eu usar a primeira coluna, eu vou pegar a segunda coluna. E aí você percebe, faça essa leitura. Eu estou pegando a primeira linha com a segunda coluna. Então, no resultado, primeira linha e segunda coluna. Eu vou colocar a resposta aqui. Qual vai ser a resposta? Vamos multiplicar. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então, o resultado é essa soma aqui. Daqui a pouco a gente faz a soma aí para não precisar fazer tudo de uma vez. Lembrando, esse termo aqui é quem? É o elemento A, está na primeira linha e na segunda coluna. A1, 2. Repara que eu já multipliquei a primeira linha, a 1, 3, 5, com as duas colunas que existem na segunda matriz. Então, agora, eu paro de olhar para essa primeira linha e vou olhar para essa segunda linha. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou pegar ela vezes a primeira coluna. Então, lembrando, eu estou pegando a segunda linha com a primeira coluna da outra matriz. Então, é linha 2, coluna 1. Linha 2, a linha aqui de baixo, na nossa primeira coluna. Bora multiplicar. 2 vezes 3 é 6. 4 vezes menos 1 é menos 4. E 6 vezes 1 é 6. Ok? Aqui eu já coloquei direto menos. Eu até poderia ter feito aqui, né? Esse mais com esse menos aqui vai ficar menos. Aqui eu já coloquei direto. E esse daqui é qual o elemento mesmo? Só para a gente lembrar, tá? É o elemento A, linha 2, coluna 1. Agora eu pego essa linha 2 aqui, que ainda está destacada, e vou multiplicar com a coluna 2. 2 vezes 2, 4, mais 4 vezes 0, 0, mais 6 vezes 1, 6. Eu tenho aqui o elemento que está na linha 2, coluna 2. Terminamos. Falta aí basicamente só somar, que a gente não optou por fazer devagar, não somar de uma vez. Então eu tenho aqui 3 com menos 3 dá 0, então sobra apenas 5. 6 menos 4, 2. 2 mais 6, 8. Aqui 2 mais 0 é 2, com mais 5, 7. E aqui por fim, 4 mais 6
10. Então, o resultado, depois da multiplicação, fica a matriz 5, 8, 7, 10. Ok? Ficou um pouco mais claro do que aquele primeiro exemplo que a gente fez? Aqui é cálculo, gente. É praticar, treinar para memorizar esse esquema de você estar pegando sempre linha com coluna. Eu recomendo que sempre façam com calma, que nem eu fiz aqui. Eu fui só anotando o resultado da multiplicação, deixo para somar, diminuir, só depois, para não ter confusão com sinal nem nada. Então, vai fazendo com calma, conforme vai pegando a prática, aí você já pode ir adiantando, pulando etapas, fazendo mais rápido, ok? Bom, então vamos fechar aqui a aula de hoje. Vamos fazer aqui um exercício, vamos resolver aqui um exercício juntos, para a gente fechar e ver se ficou bem claro essa ideia. Considerando as duas matrizes A e B, e a matriz C, que eu não sei os elementos, então por isso que está ali C e J, ela tem elementos em determinadas linhas, tem elementos em determinadas colunas, não sei quantas linhas, não sei quantas colunas, não sei nada. Tem essa matriz C. Só que eu sei o seguinte, tal que C ela é igual à matriz A vezes a matriz B. Então eu sei que o resultado dessa multiplicação vai formar essa matriz C. O que eu quero é que determine o valor do elemento C22. Eu não quero saber a matriz inteira, eu quero saber apenas esse elemento aqui. Olha como que é simples, para a gente não perder muito tempo. Esse elemento é o que está na linha 2 e na coluna 2. Então, é só isso que eu preciso saber. Como a matriz C ela é a multiplicação de A por B, vamos representar aqui. Ó. A é 1, 3, 4 e menos 2. E B é a matriz 1, 3, menos 5, 4, menos 2 e 1. Quando eu vou multiplicar, lembra que eu falei com vocês? Primeiro ver se é possível. Aqui eu tenho a matriz 2 por 2 e aqui eu tenho a matriz 2 linhas por 3 colunas. Olha para cá, olha para esse número. Eles são iguais, ou seja, pode multiplicar. E o resultado da matriz é uma matriz com 2 linhas e com 3 colunas. Então, ela tem a linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3. O elemento que eu busco está na linha 2, então aqui embaixo, linha 2, e na coluna 2. O elemento que eu busco é o que está aqui, nessa posição. Como é que eu faço isso? É só eu pensar. Para eu determinar o elemento daqui, a posição, vamos escrever ele aqui, posição C2, 2, eu tenho que pegar a linha 2 da primeira matriz. Então, vamos destacar aqui de outra cor. A linha 2 é essa daqui. E multiplicar com a coluna 2 da segunda matriz, que é essa daqui. Então, o elemento que eu busco, C22, é só eu multiplicar essa linha e coluna que eu destaquei de azul. Ou seja, vamos voltar aqui para o vermelho, o C22 ele vai ser 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 2 vezes 4, menos 8. Então, ficaria mais menos 8, mas aí mais com menos fica menos. Então, menos 15 com menos 8 é igual a menos 23. Então, determinei aí o elemento C22 sem precisar fazer toda a multiplicação, porque eu sei aonde ele se encontra, eu sei o posicionamento da linha e o posicionamento da coluna. Eu posso utilizar essa ideia aí para calcular ele sem ter um trabalho extra desnecessário, ok? Espero que tenha ficado claro como é que se faz a multiplicação de matrizes, chegando no final dessa aula. E repito, não dá para você aprender já de cara só assistindo, só ouvindo, só olhando. Precisa praticar. Então, bora multiplicar algumas aí para esse método aí começar a entrar na cabeça de vocês com mais facilidade. E daqui a pouco vocês vão ver que isso é bem tranquilo. Terminamos a aula aqui, então pratiquem exercícios e até a nossa próxima aula.